Sejam muito bem-vindas, mulheres profundas, a mais uma aula do nosso discipulado. E a cada dia que passa, eu fico muito feliz por ter vocês aqui. De verdade, esse tempo tem sido um tempo de muito crescimento na minha vida. E eu tenho falado muito que às vezes a gente se propõe a dar o pouco que a gente tem. Há muito tempo atrás, Deus me deu uma palavra sobre a multiplicação dos pães e peixes. E Deus falou para mim algo que eu levo, né? O pouco que você compartilha, multiplica. Então, toda vez que eu acho e eu tenho certeza que eu não tenho nada para dar, eu lembro que eu tenho alguma coisa, porque Deus me entregou algo. E eu estou sempre disposta a compartilhar. E esse discipulado nasceu no meu coração de eu dizer assim, Senhor, como que eu vou manter isso? Eu não tenho muito, como que eu vou conseguir dar essas aulas? E de verdade tem sido uma fonte inesgotável. A cada semana o Senhor ministra coisas novas ao meu coração. E da onde eu penso que não tem mais, continua jorrando água nesse lugar. E tem sido um tempo muito precioso de crescimento para a minha vida. Cada devocional que está sendo liberado ali durante a semana tem sido algo muito profundo de Deus. Cada devocional que é da minha responsabilidade, que eu preciso escrever, mandar para vocês, eu vejo Deus fazendo, liberando novas habilidades para minha vida. Então, é muito lindo ver o que Deus está fazendo na vida de vocês, mas não seria coerente com o Senhor se isso não fizesse em mim primeiro. Então, tem acontecido coisas extraordinárias na minha vida, primeiramente, e a minha oração é que isso esteja acontecendo na sua vida. Apenas se permita e decida viver essa nova vida em Deus e desfrutar, sabe, de tudo que Ele tem para nós. É isso. Aula de hoje, Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A Bíblia vai dizer que todo aquele que ouve os meus ensinamentos e pratica. O que a Bíblia está dizendo sobre prática? Está dizendo sobre aplicação. Você vai ao médico e ele vai dizer assim: você está com a glicose alta, minha filha. Não tem como, 200 glicose. Vou passar para você ir para o endocrinologista, que você tem que fazer uma dieta urgente, ou no nutricionista, você vai. Chegando lá, você vai fazer os exames, vai fazer tudo, e aí ele vai dizer para você assim: vamos lá que eu vou dar um plano para você, vou te dar uma folha, o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você vai precisar cortar e tudo mais. Você passa pelo médico e você ouve tudo o que ele está te ensinando para que você possa obter um resultado daquilo que você precisa. Estão acompanhando comigo? Porém, a Bíblia vai dizer que ao homem que ouve as palavras e pratica, pega todas essas informações e aplica na sua vida diária, essa pessoa, ela é comparada como um homem prudente, um homem sábio, uma mulher sábia. Pegou? Fica comigo. Então, a gente vai, primeiro de tudo, a gente vai entender o que é sabedoria. Não é ter muito conhecimento se eu não vivo aquilo que eu sei. O que é sabedoria? É aplicar na minha vida diária, ter uma prática do meu conhecimento. Não adianta eu saber tudo do que é ter uma vida saudável se eu não pratico nada. Isso não é ser sábio, isso é ser tolo. Então a Bíblia vai me dizer que a sabedoria, mulher, está ligada ao que eu pratico, mediante ao conhecimento que eu adquiro na vida. Então você pode estar ouvindo todos os devocionais, você pode estar assistindo todas as aulas, mas se não houver uma prática, uma aplicação na sua vida daquilo que você está aprendendo, isso não é ser prudente. Mas mulheres, homens que ouvem os ensinamentos que estão na palavra de Deus e aplica na sua vida, é comparado a um homem, a uma mulher que vai fazer uma construção e fundamenta a sua casa sobre um lugar
firme, um lugar seguro, um lugar profundo. Pegou? Alguém que vai cavar nesse lugar, num lugar que tem firmeza e que vai sustentar aquilo que você vai construir. Então, meu amor, fica comigo aqui nessa aula. Por exemplo, a gente teve um devocional que, inclusive, foi eu que escrevi, sobre os discípulos no meio da tempestade. Então, a nossa fé, ela é provada e aprovada mediante as circunstâncias que a gente vive, a prática. Então, eu sou uma mulher de fé. Ok, você será uma mulher de fé quando você passar por circunstâncias que a sua fé for provada e aprovada, que a sua prática de fé seja coerente com o seu discurso de fé. É quando eu vejo impossibilidades e na prática eu realmente continuo crendo, não somente dizendo que eu creio. Vocês estão conseguindo entender? O segredo da nossa vida cristã e o que tem acabado é que a gente não pratica aquilo que a gente aprende de Deus. O segredo da nossa vida fundamentada, profunda, uma mulher profunda em Deus, é uma mulher que pratica as escrituras. E não é, só o que eu quero, só o que é confortável para mim. Uma mulher sábia, uma mulher profunda, uma mulher que permanece, é uma mulher que pratica. Estamos falando muito sobre identidade, sobre não almejar lugares, sobre não disputar, para o nosso coração não estar nisso, a gente não se comparar. Você está ouvindo, mas se você não buscar praticar isso, gerar isso no seu coração, Senhor, eu não posso ser essa pessoa, não vai adiantar de nada, você vai continuar no raso. Mas uma mulher profunda é uma mulher que pratica. Repete comigo aí, eu preciso praticar tudo aquilo que está sendo ensinado. E aí, muitas das vezes, nós somos extremamente inconstantes. Esse é um tema que está muito em alta. E provavelmente não, já está lá no meu cronograma. Vai ser um tema de aula aqui. A gente vai falar sobre inconstância. É uma reclamação unânime e geral. Todo mundo é inconstante em alguma área, está no processo de chegar à constância. Mas eu vou perceber nesse texto que o segredo da constância tem a ver com prática. Já percebeu isso? O texto vai dizer que caíram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, quer dizer que ela permaneceu. Constância tem a ver com permanência. Constância tem a ver com perseverança. Então eu já vou começar a entender, eu já vou abrir um spoiler da aula que eu nem preparei ainda, mas está no cronograma, sobre constância, que para eu ser constante, eu preciso praticar. Não pode ficar no campo da ideia, sabe? Vou dar um exemplo prático. Quero fazer exercício, mas eu só quero. Só tá aqui, ó, no campo da ideia. Se eu não pego isso aqui e transformo numa prática, eu não vou ser constante naquilo que me proponho a fazer. Então, quero ter uma vida eu quero começar agora. Tramontina, é isso. Vou fazer o discipulado. Não porque eu preciso, porque eu saí da conferência, ou porque, não sei, eu vi nos stories, ou porque... Vou fazer o discipulado. Tá no campo da ideia, que você sabe que você precisa. Porém, se eu não tornar essa vida do discipulado, assistir às aulas, escrever, estudar, ouvir os devocionais, ser frequente, se eu não praticar o que está sendo falado no discipulado, que é o mínimo, assistir às aulas, como é que vai ser minha vida, gente? Só fica no campo da ideia. Eu quero ser uma mulher profunda, mas eu não tomo nenhuma atitude para me tornar uma mulher profunda. Essa casa, para ser inabalável, precisou que um homem tomasse uma atitude de construí-la sobre um lugar. Então, para que você possa ser uma mulher constante, que não seja, sabe, abalada pelas guerras, pelas tempestades, pelas lutas, porque a Bíblia vai dizer que os ventos, os rios, né, a tempestade combateu aquela casa, mesmo ela sendo edificada sobre a rocha. Estar em Cristo e decidir ser uma mulher profunda não vai te isentar, mulher, não vai te isentar de passar pelos processos da vida, mas uma vida prática da palavra de Deus vai fazer com que você
permaneça constante em Deus. Que você fique de pé, que você não seja atropelada pelos processos e pelas circunstâncias. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento: sobre o que você está construindo a sua vida? E a grande verdade é que construímos a nossa vida sobre tudo menos sobre a palavra. E o resultado final dos processos que a gente enfrenta vai ser uma consequência do lugar aonde nos fundamentamos. Então, ao final de um processo, tu tá destruída, acabada, longe de Deus, fria, pensando em desistir, esse resultado do final desse processo só revela aonde você está fundamentada. E aí você precisa parar tudo e dizer assim: aonde eu estou construindo a minha vida? Porque se eu tenho uma vida fundamentada em Cristo, o vento vai passar, mas eu vou permanecer nele. Você precisa refletir nisso hoje. A gente vai ser atingido? Vamos. Mas não seremos abalados. Não seremos abalados. O vento vai até bater, vai arrancar uma telhinha daqui, vai quebrar um vidro daqui. Mas, meu amor, a gente vai estar de pé. Vamos estar ali meio capenga, mas a gente vai estar de pé. O vento, as tribulações não tem força para nos derrubar. Se está nos derrubando, significa que nós não estamos tendo uma vida de prática da palavra de Deus. Precisamos praticar, mulher. E ao contrário de sermos fundamentadas na palavra, muitas das vezes somos fundamentados sobre as nossas emoções. E nunca vimos tanto uma geração que é muito emocionada. Tudo tem a ver com o que eu sinto. Eu estou sentindo que tá vindo um negócio forte. Tu tá sentindo o quê, meu amor? Vai pra palavra. Ela que vai dizer o que tá vindo por aí. E não é coisa boa que a palavra diz não, tá, meu amor? Sinto te dizer. Vai ler a Bíblia que o que tem futuro não tem muita previsão boa, não. Fica aí, fica comigo, porque a gente vai resistir dos dias maus, mas temos que estar fundamentados. Mas muitas das vezes nós estamos fundamentados sobre as nossas emoções. Isso é um perigo real. Dentro disso, de a gente estar construindo a nossa vida sobre as nossas emoções, elas tomaram o governo da nossa vida. E aí a gente vê uma epidemia de problemas emocionais, não é verdade? Ansiedade, depressão, tantas outras coisas. A gente fica muito vulnerável àquilo que a gente sente. Então, se eu sofro uma frustração, essa frustração ela tem tanto poder sobre mim que ela me governa e tem poder de me destruir, de me afundar. Se eu passo por uma perda ou por uma tristeza, as minhas emoções têm tanto controle da minha vida que eu simplesmente não consigo ficar de pé. Então, eu preciso entender que o que eu pratico não pode ter a ver com as minhas emoções, mas sim com a palavra. Vou dar um exemplo. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. É tudo sobre o que eu sinto. Hoje eu estou me sentindo cansada. É o que eu quero. Então, aquilo que eu sinto me governa. A Bíblia vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. A Bíblia vai dizer que é importante a gente congregar, principalmente quando se aproxima os últimos dias. Então a minha prática não vai ter a ver com o que eu estou sentindo, cansaço, medo, preguiça, sei lá o que for, chateação com o irmãozinho. Não, a minha prática não tem mais a ver com o que eu quero. A minha prática tem a ver com o que a Escritura diz. A Escritura diz que eu preciso perdoar meu irmão, mas eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar. Mulher profunda em Deus, que tem a casa sobre a rocha, não faz o que sente, faz o que a palavra diz. Tá pegando isso? E aí você vai entender porque tu não consegue permanecer. Tu vai entender porque tu não consegue prosseguir. Porque na verdade tu tá fazendo só o que você quer e não está fazendo o que a Bíblia diz que é para você fazer. Tá construindo sua casa sobre areia, o vento vem e te derruba. Precisa construir a sua casa, a sua vida sobre a rocha, sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia, a palavra de Deus, vem antes dos nossos sentimentos. Desse jeito. E aí a gente precisa começar a fazer a pergunta sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Começa a olhar as circunstâncias que você está vivendo, parar de falar o que eu estou sentindo sobre isso. Não, o que a Bíblia diz sobre isso. Você vai entender que a sua vida vai ser uma prática da palavra e não resultado das suas emoções. As suas ações não serão resultado das suas emoções.
a sua prática será resultado do que a palavra de Deus orienta. E aí eu vou te dar uma tarefa de casa. Vambora? Dentro disso, eu quero que vocês façam uma tarefa de casa simples e básica sobre perdão. A verdade é que a gente ouve muitas teses sobre perdão que são fundamentadas no que a gente acha, no que a gente pensa, no que a gente sente. Mas eu quero que você faça um trabalho sobre perdão, mas no que a Escritura diz sobre perdão. Entendeu? Fica comigo. E aí você vai enviar lá no grupo do discipulado, vai bater um papo sobre isso pessoalmente. Porque a gente precisa entender, mulher, que você não é governada pelas suas emoções e sim pela palavra de Deus. Isso é sábio. Isso é ter uma casa fundamentada e firmada na rocha. Isso é ser uma mulher enraizada, uma mulher profunda em Deus. Você precisa conhecer a palavra. Não existe outra opção para você. Mulher profunda, não tem outra opção. Tu tem que conhecer a palavra para que você possa praticá-la. Tem que abrir mão de caminhar nos seus sentimentos. Chega. Você já parou para pensar onde os seus sentimentos te trouxeram até aqui? Então não foi um bom caminho. Então, vá pelo caminho da palavra. Constrói a sua casa sobre a rocha. E aí eu espero em nome de Jesus que a forma que eu estou explicando o que é construir a casa sobre a rocha te traga clareza e tu comece a praticar tudo que tu sabe que tu não faz. Que a gente não faz. É necessário. Construir a nossa casa sobre a rocha, ter uma vida prática da palavra de Deus é desconfortável. Mas a verdade é que Jesus não está nem aí para o nosso conforto, querida. Ele não está nem aí para o nosso conforto. Viver a palavra, construir a nossa casa sobre a rocha é desconfortável, mas é necessário, essencial e fundamental. Mas a palavra de Deus é a única rocha que podemos construir a nossa casa e firmar os nossos corações do furacão das nossas emoções. Sabe aquele dia, tive uma semana bem difícil, porque a gente é ser humano, tá? A Bíblia vai dizer assim, ó, não é só porque você está em mim que tu não vai ter a tua humanidade. Que esse vento dentro de você, o furacão não vai vir na tua mente, que tu vai ter vontade de surtar. Mas o que vai te segurar é onde você está firmado. E às vezes a gente acha que a gente vai tomar uma injeção, que a gente vai ficar anestesiado. Oh, good vibes. Não vou sentir nada. Não, tu vai sentir. A Bíblia está dizendo. Vai ter rio, vai combater contra a casa, vai ter vento, vai ter dia que vai dar vontade de surtar, vai ter dia que você vai estar preocupado, vai ter dia que você está ansiosa, vai ter dia que tu vai estar mal. Mas o que te segura, o que te deixa firme em Deus, é uma vida de prática. É fundamentado na rocha. Vai vir um furacão de emoções dentro de nós. Mulheres, então, meu Deus, forte. Mas o que nos firma é a palavra. Mas não uma palavra de ler e não viver, mas é uma palavra de ler e praticar. E a minha oração é que você, mulher profunda, realmente pratique ser ou se tornar uma mulher profunda. Não adianta estar no discipulado de mulheres profundas e não praticar nada daquilo que está sendo estabelecido. Não adianta você ler a Bíblia, não sou contra, tá? Não sou contra, não sou. Mas eu não faço isso. Ler a Bíblia em um ano. Eu consigo praticá-la toda em um ano? Então eu me preocupo em ler de forma... Isso sou eu, tá? De forma tranquila, que eu possa compreender essa palavra, para que eu tenha tempo de ter experiências com a palavra que eu aprendi e praticar o que eu aprendi. Sabe? A gente às vezes está muito preocupado em vou ler a Bíblia em um ano. Você pode ler. Mas assim, não é só sobre o ler. Vai praticar ela toda? Vai? Então lê. Se não vai, vai com calma. Porque aí a benção da ignorância tu não vai ter mais. Porque tu leu ela toda de uma vez só. Se tu não pratica, meu amor, tu já tá condenada. Sobre isso. Aqui é papo direto. Então assim, tô dizendo pra mim. Então eu não tô preocupada na quantidade. Eu acho que eu preciso estar preocupada na prática. Senhor, eu realmente tenho fé? Eu realmente confio no Senhor?
Senhor, eu falo tanto de confiança, mas eu pratico essa confiança. Quando as coisas vêm, eu continuo confiando. Eu continuo crendo contra o impossível. É esse lugar que o Senhor quer nos levar. Um lugar de conhecimento, mas um lugar de prática, de aplicação da sua palavra e dos seus ensinamentos. Eu super amei essa aula, gente. Apanhei aqui juntinho com vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Sejam abençoadas, fiquem na paz em nome de Jesus. Um beijo. Tchau, tchau.